E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu tô bem, eu tô começando um novo semestre na minha faculdade. Aliás, para quem não sabe, eu faço faculdade de cinema e audiovisual na UFC. E atualmente eu tô no 7º semestre da minha faculdade. Porém, esse vídeo não é sobre a minha faculdade em si, é mais sobre um sentimento, uma reflexão, uma ideia que eu tive nesse começo de semestre sobre você acabar travando quando você precisa tomar uma decisão importante. Ou pelo menos uma decisão que você acha que é importante. Bom, para quem não faz faculdade ou para quem ainda não entende muito sobre faculdades, para a gente poder se formar na faculdade, a gente meio que precisa cumprir uma série de vários requisitos na faculdade para conseguir se formar e tal, e conseguir o diploma e tal. E dentre esses requisitos, a gente precisa fazer, tipo, várias cadeiras obrigatórias que a gente precisa cumprir para a gente conseguir se formar na faculdade. A gente precisa também fazer várias horas complementares, geralmente são cadeiras que a gente pega como optativas. A gente precisa também cumprir uma certa carga horária de estágio e também conseguir cumprir uma certa carga horária de extensão. E atualmente eu me encontro muito em um momento em que eu preciso cumprir várias horas da minha carga horária de extensão, porque até o momento eu ainda não foquei muito nisso e eu preciso focar nisso para conseguir a minha formação na faculdade de cinema e tal. Aliás, eu já estou começando a preparar o meu TCC, né? Na minha faculdade a gente tem 2 cadeiras e essas 2 cadeiras elas servem para você preparar o seu TCC, que é a cadeira de realização em TCC 1 e realização em TCC 2, alguma coisa assim. E basicamente eu estou nesse momento fazendo essas 2 cadeiras, no caso, fazendo uma cadeira, que é TCC 1, e logo depois eu for fazer a cadeira de TCC 2. E durante essas 2 cadeiras, a gente vai tendo ideias para preparar o nosso TCC. Para no final dessas 2 cadeiras, a gente já ter o nosso TCC completo e poder apresentar e finalmente conseguir o nosso diploma. Porém, se você não conseguiu cumprir com as outras exigências, você acaba não conseguindo se formar. Então, eu estou nesse momento fazendo tanto o TCC quanto na busca de conseguir completar as outras exigências que a faculdade tem. Que no caso, a maior exigência para mim, pelo menos, tem sido as horas de extensão, que no caso são muitas horas. Então eu vou ter que quebrar um pouco a cabeça com isso ainda. E nesse momento, eu estou nesse momento de buscar escolher uma extensão que acabe não me atrapalhando demais, não me ocupando demais, porque eu tenho muitos outros projetos que eu quero realizar na faculdade, né? Meio que a parte da faculdade, tipo, com o pessoal da faculdade e tal, no ambiente da faculdade, mas independente de cadeiras, de coisas do tipo, sabe? Que são, no caso, eu quero focar um pouco mais no YouTube, fazendo vlogs, fazendo vídeos como esse que eu tô fazendo com vocês. E eu também tô pensando em fazer um outro podcast de entrevistas também, chamado Fora de Foco. Aliás, logo, logo vocês vão ver esse podcast em ação. Eu ainda preciso gravar e resolver outras coisinhas antes da gravação. Ainda preciso comprar alguns equipamentos, ajustar algumas coisinhas aqui e ali, fazer algumas artes antes de começar a gravação em si e finalmente a divulgação do podcast. E também eu estou escrevendo alguns roteiros de curtas-metragens, umas coisas assim, e tem vários curtazinhos que eu quero gravar ao decorrer do ano. Então, para mim, nesse momento, eu estou tentando escolher. Tipo, eu peguei poucas cadeiras esse semestre justamente para mim poder focar mais nesses meus projetos, que pelo menos para mim, eu acho que são ainda mais importantes para minha carreira, assim, no audiovisual, do que a faculdade em si, tá ligado? Então, eu estou tentando focar um pouco mais nesses projetos para desenvolver a minha visão artística e tal. Até porque a gente, nessa área de cinema e audiovisual, a gente acaba aprendendo muito mais fazendo do que às vezes só tendo aula com o professor. Porque realmente na experiência de set ali, de estar gravando, é outro mundo. É uma coisa completamente diferente e bem complicada às vezes. Mas é muito legal e vale muito a pena. Então, eu estou nesse momento de tentar escolher algumas extensões, no caso uma, porque não dá para fazer mais de uma, eu acho. E eu estou tentando escolher uma extensão que acabe não ocupando muito o meu tempo, mas que me ajude a cumprir essas cargas horárias de extensão
que eu preciso cumprir. E diante desses vários caminhos que eu tenho de extensão para fazer, dessas várias possibilidades que dá para fazer e desses outros projetos por fora que eu quero fazer também, eu me vejo muito diante daquele paradoxo da escolha, que é basicamente quando a gente tem vários caminhos na nossa frente, a gente tem várias possibilidades, a gente tem várias coisinhas que a gente pode fazer e vários caminhos que a gente pode ir, mas a gente não consegue ir em todos, obviamente. A gente precisa escolher aquele caminho que a gente quer ir. Porém, diante dessa escolha, diante da responsabilidade que a gente tem de escolher, muitas vezes a gente se sente paralisado sem saber direito qual caminho escolher e qual caminho ir. E eu me vejo um pouco assim nesse momento, tentando escolher alguma extensão que dê certo para mim, que não ocupe muito meu tempo e que acabe, claro, sendo interessante, legal, e que me ajude a cumprir as horas de extensão na faculdade. E diante de tudo isso, às vezes eu me sinto um pouco paralisado, sem saber direito o que escolher. Pelo menos tem sido assim nesse momento. E eu acho que todo mundo acaba tendo um pouco disso em algum momento da vida, disso de ter que escolher uma opção, um caminho, só que se sente paralisado, porque, querendo ou não, todo mundo quer fazer uma boa escolha, todo mundo quer escolher uma boa opção e por um caminho que acabe sendo bom para a pessoa. É claro, a gente não quer errar, a gente tem um certo medo de escolher um caminho, escolher uma opção e acabar escolhendo a opção errada, algo que não agrade a gente e que acabe sendo chato, enfim, sendo muito trabalhoso, não sendo muito interessante e tal. A gente tem um certo medo de se arrepender na hora de escolher alguns caminhos, na hora de tomar algumas decisões. E esse medo de se arrepender muitas vezes acaba fazendo a gente travar diante da decisão. O interessante é que quando a gente só tem uma opção é justamente o contrário. Como a gente só tem uma opção, a gente só vai por aquela opção. Mas quando a gente tem muitas opções, quando a gente tem muitos caminhos para ir, a gente fica com medo de acabar tomando a decisão errada. E vai surgindo aquela ansiedade, né? Aquele medo daquilo que ainda não aconteceu. Aquele medo de algo que pode acontecer de ruim, mas que não aconteceu. É meio que um sofrimento instantâneo de algo que não aconteceu. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, passa por esse momento. É claro, eu tô passando por esse momento na extensão, né? Mas é algo, pra mim é algo complicado de escolher, que não dá pra saber muito bem como vai ser a extensão. Mas é algo que eu acho que já foi um pouco pior pra mim antigamente. Na época de escolher a faculdade. Eu acho que todo mundo deve sentir muito isso também. Esse travamento, essa ansiedade na hora de tomar decisões importantes para a própria vida, né? Como, por exemplo, na hora de escolher um curso na faculdade, eu acho é algo que eu tive muito, muito também, aquele certo medo de acabar escolhendo um curso que pode não ser tão interessante para a gente, que a gente pode acabar não se identificando muito bem com aquele curso, ou então acabar indo em uma área, fazendo o curso e quando terminar o curso acabar não gostando muito daquela área e tal, sentindo que fez a faculdade, gostou da faculdade, mas na hora de ir para o mercado de trabalho se sente meio que deslocado, sente que não combina muito com essa área e tal, sente que até gostou do curso da faculdade, mas na hora de trabalhar na área em si, percebeu que, na verdade, nunca quis aquilo de verdade. É muito sobre aquele medo da gente fazer a escolha e acabar se arrependendo depois. Eu acho que todo mundo também que segue por essa área criativa, essa área mais artística, né? Assim como eu, na área do cinema e do audiovisual, sempre sente muito aquela ansiedade, aquele medo, aquela dualidade entre seguir algo estável, algo que meio que todo mundo fala que é garantido, que dá dinheiro e tal, ou seguir por uma área mais artística, né? Uma área que tem os seus riscos, tem as suas dificuldades, mas que você sente que se você seguir por essa área, você vai conseguir ser um pouco mais feliz, você vai fazer aquilo que você quer. Acho que a sociedade da escolha também vem muito em contexto de relacionamentos também, aquele medo que você tem de começar algo novo com outra pessoa, de deixar o relacionamento para trás e começar algo novo, aquele risco de se machucar com a outra pessoa, né? Aquele risco de conhecer outra pessoa, aquele medo de
acabar investindo muito tempo naquela pessoa, muitas expectativas naquela pessoa e acabar se arrependendo depois, ou acabar se machucando depois. Também tem muito aquela ansiedade também na escolha, tipo, pessoas como eu que saem da sua zona de conforto, saem do ambiente familiar, da sua cidade de nascença, da sua cidade onde nasceu, e vai para uma outra cidade, em um outro contexto, tem que deixar sua família, seus amigos para trás e viver uma vida totalmente diferente. Eu acho que esses momentos, assim, são momentos muito decisivos na nossa vida que acabam gerando certa ansiedade na gente, porque a gente fica naquela dualidade entre mudar e seguir o nosso sonho, fazer aquilo que a gente quer, ou pelo menos aquilo que a gente acha que quer, e continuar onde está. A gente sente essa certa ansiedade. Muitas vezes a gente acaba travando muito porque a gente, como eu falei anteriormente, tem esse medo das coisas não darem certo, das coisas não acabarem da forma como a gente imaginou. Tem esse medo de tomar uma decisão, acabar se arrependendo, acabar percebendo que não era aquilo que queria, como criar um projeto e, sei lá, um curta-metragem, ou então um vídeo no YouTube que você se dedicou muito e acabar que aquele projeto, você pensa, e se ninguém assistir? E se ninguém gostar? Se todo mundo achar uma porcaria? Eu acho que no final a gente sempre tenta ter aquela ilusão do controle. A gente tenta controlar os nossos resultados, as nossas situações, aonde a gente vai estar, como a gente vai se ver. A gente tenta sempre controlar os nossos resultados. A gente tenta prever o nosso futuro, tenta imaginar todos os resultados possíveis. Porém, a gente não consegue prever o futuro. E tentar ficar prevendo o futuro muitas vezes acaba só nos frustrando. Só nos faz ter uma ansiedade, sofrer de ansiedade, sofrer por algo que ainda nem aconteceu. Mas essa nossa tentativa de prever o futuro, de tentar entender o que vai acontecer se a gente for por esse ou por aquele caminho, é algo totalmente justo. Porque no fundo a gente quer segurança, a gente quer conforto, a gente quer estar bem com aquilo. Muitas vezes, esse nosso medo de acabar tomando uma decisão errada nos faz paralisar, nos faz deixar as decisões importantes para a nossa vida para o último dia, para o último momento. E quando chega no último dia, você ainda não sabe o que decidir. E você continua naquela ansiedade e tal. Ou então você acaba esquecendo um prazo e chega naquele dia, você não se inscreve naquilo que você queria, o prazo acaba e você acaba não fazendo aquilo que você queria. Muitas vezes esse nosso medo acaba tendo preço. A gente acaba não fazendo aquilo que a gente quer, com medo daquilo dar errado. E bom, dessa forma a gente acaba fazendo a nossa própria escolha. Porque assim como escolher um caminho é uma escolha, não escolher nada também é uma escolha. Eu acho que uma forma da gente conseguir lidar um pouco com isso é tentar tirar um pouco do peso que a gente coloca sobre muitas das nossas decisões que a gente acha que são ultra mega importantes. Por exemplo, às vezes a gente tentar sempre escolher o caminho perfeito, pode ser muito mais interessante a gente tentar pensar, olha, qual caminho eu acho que pode ser mais interessante para mim? Qual caminho eu sinto mais vontade de testar? Qual caminho eu acho que pode ser bom para mim? Qual caminho que eu me sinto mais à vontade para ir lá e testar e ver se realmente dá certo ou não? Porque, infelizmente, na nossa vida, muitas vezes é assim. A gente só acaba conseguindo aprender uma coisa indo lá e fazendo. A gente só descobre realmente que a gente gosta daquilo, que a gente quer aquilo para a nossa vida, indo lá e tentando. Muitas vezes a gente tem que entender que as nossas decisões nem sempre são decisões definitivas para toda a nossa vida. Se você faz uma faculdade, que você no meio da faculdade percebe que você não gosta, você troca. Tudo bem trocar, tudo bem mudar o seu ponto de vista. Enquanto a gente vai crescendo na nossa vida, é normal que a gente acabe mudando a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, enxergar as pessoas. E tá tudo bem mudar. Tá tudo bem deixar aquele trabalho que você sonhava, mas que você percebeu que na verdade você não gosta. Tá tudo bem. Tá tudo bem você deixar aquela faculdade que você amava, mas que na metade do curso você percebe que você, na verdade, odeia aquilo e que você não quer definitivamente trabalhar com aquilo. Tá tudo bem mudar, tá tudo bem tomar decisões diferentes para a sua vida. Tá tudo bem
mudar a sua rota. Eu acho que na vida muitas vezes é algo muito mais assim. A gente tem que entender que às vezes a gente segue por um caminho e gosta muito daquilo, mas em certos momentos a gente percebe que talvez aquele caminho não seja tanto pra gente. Que a gente na verdade não gosta tanto daquele caminho. E tá tudo bem mudar. Tá tudo bem mudar de rota. É até muito importante você acabar mudando de rota. Ou seja, analise as opções que você tem. Tente entender as opções que você tem. Mas tenta tirar um pouco dessa ansiedade. Tenta tirar um pouco do peso dessas decisões. Porque se as coisas derem errado, tudo bem. Você consegue mudar. É só você mudar de caminho, você mudar de rota. Contanto que você não entre pro tráfico, nem nada tão extremo do tipo, tá bom? Não recomendo isso, tá bom? Não faça isso. Mas se você resolveu entrar na faculdade, mudou de ideia, muda, não tem problema. Tenta tirar esse peso dessas decisões. Todo mundo acaba tomando a decisão de seguir uma coisa para a vida, mas acaba percebendo que não é aquilo que a pessoa quer. Porém, pior do que começar algo que pode dar errado é você nunca começar. Pior do que você ter um sonho é você e ter um medo de fracassar naquele sonho é você nunca nem ter tentado aquele sonho. Pior do que começar algo que pode dar errado é você nunca nem tentar. Eu não sei se você que está me assistindo é cristão ou não, se você acredita em Deus ou não, mas tem um versículo que me toca muito, que eu acho muito legal e que, pelo menos para mim, me ajuda a dar um certo conforto na hora de tomar minhas decisões para a minha vida, na hora de tomar as decisões que, para mim, são muito importantes. Apesar de tudo, eu sinto um certo conforto nessa mensagem. No livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 9, diz assim: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Eu gosto muito dessa mensagem porque mostra pra gente que, apesar da gente ter o nosso caminho, apesar da gente seguir o nosso caminho e muitas vezes achar que está tomando decisão sozinho, ainda assim, Deus está lá com a gente. Deus está lá guiando os nossos passos, né? Enquanto a gente está seguindo a vontade de Deus, enquanto a gente está fazendo aquilo que agrada a Deus, enquanto a gente faz aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que é honroso, aquilo que é leal, Deus vai estar com a gente, vai estar ajudando a gente a tomar boas decisões. Porque muitas vezes é assim, a vida, os caminhos vão se revelando para a gente enquanto a gente está andando. Se a gente ficar parado no mesmo local, nada, a gente nunca vai conseguir entender nada dos caminhos que estão na nossa frente. A gente nunca vai conseguir entender as decisões que a gente toma. A gente nunca vai conseguir tomar boas decisões para a nossa vida. Então, enquanto a gente fica parado, a gente nunca vai descobrir se aquele caminho realmente é o nosso caminho ou não. Mas, independentemente de onde a gente for, nessa mensagem aqui que a gente acabou de ver, Deus sempre está com a gente e sempre vai guiar a gente. Eu sei que talvez você que está assistindo esse vídeo não acredite em Deus e talvez não seja uma pessoa muito religiosa, mas eu quero falar para você que, independentemente de tudo, amanhã ainda vai ser um novo dia. Mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não tenha uma religião ou nada do tipo, ainda assim, amanhã será um novo dia. Você sempre vai ter uma escolha. Você sempre vai poder ir por um caminho diferente. Mas lembre-se, não fique parado. Siga, continue. Que independentemente do que aconteça, ainda assim, amanhã vai ser um outro dia. Ainda assim, o sol nascerá amanhã. Ainda assim, as coisas podem ser diferentes amanhã. Tchau. Gravando? Caraca, 29 minutos. Será que tá gravando o microfone? Gravando o som?